Na última live, recebi uma pergunta de um seguidor que com certeza você já se fez ou até mesmo está na dúvida nesse exato momento. A pergunta foi: vendo seus trades e boletas aqui na comunidade desde janeiro e todas são grandes. Logo eu posso assumir que se você tem muito capital para operar e sem todo esse capital podemos concordar que é impossível ganhar dinheiro no mercado? Depois dessa pergunta feita ao vivo na frente de dezenas de alunos, eu me coloquei na posição de provar que isso não é uma verdade. Eu me desafiei em maio a fazer dinheiro constante no mercado com apenas $12 de capital para operar. É bem simples. Montar posições direcionais em momentos que a volatilidade do mercado permite que eu carregue bastante um trade. Dessa forma, arriscando pouco do pouco que já está na corretora para ganhar muito. Muito parecido com o que eu já faço hoje. O objetivo é alavancar meus $12. E conforme ele vai crescendo, eu vou diminuindo minha alavancagem. Nunca se esqueça que por mais que a alavancagem faça mágica, ela não é saudável. Nesse cenário, temos apenas $12, que é algo em torno de R$60. Valor que não faz falta absolutamente para boa parte do brasileiro. E detalhe, se você não tem R$60 para queimar com trade, eu recomendo que você feche esse vídeo e vai correr atrás de uma fonte de renda. Por enquanto, o mercado não é para você. A gente está aqui para tomar risco, claro que de forma controlada. Podemos controlar o risco de várias formas, das mais simples, olhando para a volatilidade histórica, até as mais complexas, usando machine learning para previsão de volatilidade. Dado o disclaimer, é facilmente iludido. O que fiz para sair dos $12 para $133? Primeiro, precisei encontrar uma corretora que me deixasse alocar apenas $12, obviamente no Brasil. Obviamente no Brasil, eu nem tentei, porque aqui é um país exótico emergente com um puta ruído fiscal do governo. Isso torna inviável seguir o meu método. Método esse que faz apenas 7 trades por mês praticamente, arriscando pouco para ganhar bastante. Usei a CFI, que é uma corretora internacional com centenas de ativos para operar, contando com ações americanas, moedas, famosos forex, commodities e ETF. Em menos de 2 minutos eu abri minha conta lá. Eu recomendo que você também abra sua conta na CFI. Eles vão te pagar por meio de uma aplicação quase que automática 4,90% mais a variação do dólar por mês, direto na sua conta. Perdão, por ano. E para quem abrir conta até o final do ano, eu dou um mês de graça ao estoque, que é um modelo de volatilidade fudido para você operar na CFI. O segundo passo foi traçar muito bem um risco que inicialmente era $12, mas que eventualmente ia crescer. O ponto era, quando eu começar e como eu ia aumentar os lotes, qual seria o novo VAR quando esse capital dobrar? O jogo aqui ia ficar cada vez mais difícil. De fato, esses $12 virou 133. Nessa lógica, com essa variação patrimonial, no final do ano esses 12 teria virado $34 milhões. E já sabendo da galera emocionada que sai fazendo planilha de juros composto em cima disso, pensando qual que vai ser o tipo da blindagem que é colocar na sua Land Rover, temos alguns problemas. O primeiro, uma hora a gente vai estupar grande. Pode ser porque errou uma projeção, por vários outros motivos. Segundo, esse vai ser um dos desafios que vai ser mostrar que se você sabe se adaptar e fazer gestão com $12, você eventualmente, com alguns ajustes brutais, também consegue fazer com 10 milhões. Disclaimer número 2 aqui para você. De 12 para 10 milhões tem uma diferença gigante. Com 12, você vai se concentrar em multiplicar por algumas centenas do seu patrimônio. Algo relativamente simples, mas não fácil para quem manja. Com 10 milha, você vai conseguir explorar mais oportunidades, mas não vai conseguir multiplicar esses 10 milhões por 1.000, que foi o que aconteceu com os $12. O impacto de mercado não te permite fazer isso facilmente. Afirmo para você que é mais fácil operar com pouco do que com muito dinheiro. Com muito, você precisa operar grande, para ganhar ou perder grande. Falo algo que você precisa sentir para entender. Eu estou falando de pressão mental, de operar grande e eventualmente segurar grandes madeiradas na cara. Em resumo, à medida que o seu patrimônio cresce, a multiplicação do capital se torna fodidamente mais difícil devido a vários fatores, principalmente pelo impacto de mercado. O impacto de mercado é o inimigo número 1 das planilhas de projeções de Land Rover, que é a galera de fato. E além dele, tem outros desafios, como erros operacionais, erros humanos, problemas com sistemas de negociação. Esses fatores contribuem para que o seu crescimento exponencial observado em pequenos portfólios seja mais difícil de replicar em grandes fundos ou patrimônios significativos, exigindo estratégias mais diversificadas e sofisticadas para continuar gerando retornos. Voltando aqui ao ponto, decidi que para não ter uma volatilidade de retornos ainda mais alta, dobrar o tamanho dos lotes apenas após os $120. Nesse período dos 12 ao 133, eu operei apenas com um microlote na corretora. O principal ativo operado foi S&P, Nasdaq, HSI e algumas moedas, que dão um trade muito foda no estoque. Modelo esse que você vai ter acesso e vai poder operar se abrir conta na CFI. Tendo um plano de risco bem detalhado da operação toda, era só alinhar a estratégia. Alinhar o que iria me fazer clicar. Optei por fazer o trade na mão. Poderia colocar uma automação? Sim, mas preferi fazer o trade na
na mão para fazer os alunos da mentoria SCP parar de pular as aulas sobre o treinamento de economia que tem dentro do treinamento. Lá, eles aprenderam a fazer esse tipo de trade. Gosto muito desse tipo de operação, que é a modalidade de trade de evento, pelo fato dela me deixar por dentro do ciclo macro e do ciclo de negócio, que é onde a economia está. Outra parada que nos dá muito trade brutal são os trades de virada de ciclo, tipo o sell-off que aconteceu no Japão, por conta da alteração dessa política monetária. Ferraram com o carry trade dos investidores, a galera panicou vendendo tudo por lá, gerando uma venda massiva de ativos na Ásia, contaminando o mundo todo. Os trades de evento giram em torno de fazer projeções em cima da surpresa que está no calendário econômico, como os dados de inflação, o emprego, venda de casas, estoque de petróleo. A base aqui dos trades de evento ou trade de driver é identificar o principal driver em foco da economia no ciclo atual, que já está mudando. O driver do momento é a inflação, que saiu do controle por conta dos estímulos excessivos de liquidez durante e após o Covid. Após identificar o driver do momento para o país que você vai operar, você precisa fazer algumas perguntas para si mesmo. Pergunta número 1. O que o Banco Central desse país tem de instrumento para controlar esse drive? No caso atual, a maioria são decisões de política monetária, principalmente decisões de política monetária de política econômica no geral. Pergunta número 2. O que o Banco Central desse país monitora para saber se esse driver está fazendo o que esperavam que faça? No cenário atual, o Banco Central americano olha para saber se a inflação pode subir ou cair. No caso, ele olha para a produção, geração de empregos, venda de casas usadas para saber se a economia está estimulada, enfim. Pergunta número 3. Se esses indicadores que o Banco Central olha vier com surpresa, ou seja, abaixo ou acima das expectativas, qual seria a sua possível reação? No caso, o Banco Central americano, se um dado de emprego vier abaixo, significa que a economia está esfriando. Nesse caso, pode adotar uma política monetária mais expansionista. Isso vai animar os mercados, fazendo com que ativos de risco sobem e proteção caia. O famoso risk on. As operações que me fizeram sair de 12 para 133 dólares sem ficar clicando igual um louco na tela, o dia todo, foram 99% com base nesse racional de operar drivers públicos. Uma ramificação desse método é operar drivers privados, uma parada mais do que brutal. Aqui sim tem muito dinheiro. O game dessas operações foi basicamente isso. Então, em resposta ao Igor, abre conta na CFI pelo link da descrição, estuda a maravilha do módulo de economia da mentoria SCP, aloca seus 12 dólares na corretora, toma risco com esse dinheiro para aprender a operar, dobra o lote cada 150 dólares faturado, chegando nos 2.000 dólares, refaça seu plano de risco, diversifica os ativos, liga os modelos e vem comigo que, não tem erro.